dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, a gente vai trazer um pouco das dívidas de ontem, então vamos falar aí do termômetro da Bolsa. Vamos falar também, falando em Bolsa, do nosso recorde histórico que foi atingido ontem, superou aquele patamar lá do fim do ano passado. E a gente também vai trazer boas notícias porque a gente vai falar do monitor do PIB da FGV. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente fala do PIB, vamos falar aí sobre o que o FGV está fazendo a leitura dele. Está bem em comum com o que a gente vê aí no IBCBR, então boas notícias, a economia está aquecida. Claro, já estão culpando esse aquecimento da economia aí falando que tem que subir juros, mas a gente vai tratar um pouco disso nesse dia aí também. Vamos falar aí da Bolsa, né? Chegou em máxima histórica de novo, o dólar caindo consideravelmente aí novamente essa semana aí. A Débora vai estar aqui para explicar tudo aí para vocês de por que tem esse movimento. Vamos falar do termômetro da Bolsa também para ver então qual que vai ser a tendência, o que o mercado espera para a Bolsa essa semana, né? Mas acho que a gente já pode partir para a agenda do dia agora, né? Então vamos colocar a agenda aí para saber o que o nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje, né? Um dia sem muitos indicadores, pelo menos no Brasil, né, Débora? Exatamente, um dia de agenda esvaziada de uma forma geral, de uma forma global. A gente não tem aí muitos indicadores de grande relevância na agenda. Um indicador que mexeu bastante com o movimento da manhã e que acredito aí que tenha sido o de maior peso, pelo menos nessa primeira parte da agenda, é justamente a inflação ao consumidor da zona do euro, que hoje foi divulgada a inflação cheia e foi divulgado também o núcleo da inflação. E o índice de preços ao consumidor, o CPI da zona do euro, acabou tendo uma leve alta, então ele teve ali um movimento bem pequeno de alta, foi para 2,6% na comparação anual. E isso aconteceu justamente em um momento que o Banco Central Europeu está estudando um novo corte de juros por lá. Então, o primeiro corte foi em junho e agora eles estudam uma nova possibilidade de corte. Mas isso não minou aí as possibilidades desse corte acontecer, só foi realmente uma alta leve na inflação ao consumidor da zona do euro. A gente tem relatório mensal aí do Bundesbank sendo divulgado hoje. A FGV divulgou o IGPM do segundo decêndio de agosto, Então aqui a gente tem um indicador de pouca relevância e em seguida a gente tem alguns pontos que podem ganhar um pouco mais aí de peso nos Estados Unidos, que são justamente os pronunciamentos de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Eu ia falar Banco Central Europeu na esteira aí do que eu estava falando antes. Então, os dirigentes, presidentes e vice-presidentes aí, o Michael Barr participa de um evento de segurança em Washington e o Rafael Bostic, de Atlanta, vai também participar ali de inovação para inclusão em fórum institucional. Mas, na verdade, o que o mercado quer buscar ou vai aí ficar de olho, né, colocar uma lente, é se algum deles vai falar ou dar alguma sinalização sobre a possibilidade de corte de juros ainda esse ano. Que vai acontecer corte de juros em setembro, o mercado já acredita e está dado que vai acontecer, pelo menos por parte do mercado. Agora, o que o mercado vem buscando é justamente a magnitude desse corte e a magnitude do corte no final do ano. Inclusive, a grande expectativa aí que se tem para essa semana é justamente para a ata do Fed, né, a ata da última reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e o pronunciamento do Jerome Powell no Jackson Hole na sexta-feira. Então, a gente tem aquele simpósio que acontece uma vez por ano lá nos Estados Unidos e o Jerome Powell, presidente da instituição, vai falar na sexta. Então, o mercado está aí bem atento a esses dois pontos, tanto a fala do Jerome Powell quanto a ata. Então, esses dois pronunciamentos acabam ficando aí no radar, justamente tentando nessa busca, né, por sinais, por algum apontamento que tenha em relação à taxa de juros dos Estados Unidos. E na Turquia, Banco Central divulga a decisão de juros. Um ponto que não está aqui na agenda, mas pode ganhar um peso grande, pensando no nosso cenário doméstico aqui, é que hoje o Roberto Campos Neto e o Fernando Haddad vão participar de um evento no mercado financeiro, um evento de uma instituição financeira. Isso também pode aí trazer algum movimento, caso algo seja dito lá, algum ponto em relação a juros, ou algum ponto em relação a fiscal, algo que o mercado vem acompanhando bem de perto
também pode mexer aí com o nosso cenário. Mas eu vou falar daqui a pouquinho dessa questão dos pronunciamentos, Roberto Campos Neto falou recentemente, Gabriel Galípolo também, então isso eu vou falar quando a gente for falar da alta da nossa Bolsa. Mas por enquanto, a nossa agenda está mais focada nesses pontos mesmo, André. Vamos então para o nosso giro de mercado, Débora. A gente tem a notícia que a gente sugere para vocês todas as manhãs, para vocês lerem, para vocês saberem o que já aconteceu, o que pode acontecer, né? Mas parece que o resultado dos Estados Unidos, não das bolsas lá em Wall Street, lá, impulsionaram muito, principalmente aquelas bolsas mais sensíveis aos mercados ocidentais, né? Mas notícias não tão legais da China, assim, fizeram com que bolsas na China não operassem tão no positivo, né, Débora? Exatamente. A gente teve um movimento otimista que veio realmente dessa alta de Nova York. Ontem foi um dia bastante otimista em Nova York, com essa percepção de que os juros vão começar a cair em setembro e que pode ser que a queda seja maior do que a que se esperava. Isso trouxe um fôlego até grande para as bolsas ocidentais ontem, então o nosso Ibovespa também ganhou com esse aumento do apetite pelo risco. Aqui a gente teve outros fatores domésticos que estão sendo bem ignorados, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, mas o otimismo de Nova York, sim, fez peso nesse movimento que a gente viu acontecer ontem. E esses ventos chegam aí à Ásia nessa manhã. Boa parte das bolsas asiáticas caminham para o terreno positivo, ficam ali em alta, então a gente viu algumas bolsas indo para essa direção, acompanhando o movimento de Nova York, mas esse movimento não foi único. E aí eu trago 2 pontos aí para a gente refletir, ou melhor, 2 bolsas para a gente refletir, que foram as bolsas que caíram um pouco mais de força, que foram o Hang Seng e o Xangai Composto. Então vou colocar aqui na tela o Hang Seng para vocês e vou explicar por que ele foi na contramão e acabou caindo 0,33%. Ontem à noite, eu até tinha comentado com vocês no programa, estava na agenda, que a China ia divulgar as suas taxas de referência de 1 e 5 anos. Essas taxas de referência chinesas, elas são inclusive utilizadas aí para referência de empréstimos, hipotecas, então aí bastante ligadas ao setor imobiliário da China. Então a gente tem essa sensibilidade no Hang Seng a esse tipo de juros, a juros de uma forma geral, porque Hang Seng é uma bolsa intensiva em tecnologia e é intensivo também em setor imobiliário chinês. Então ele tem os 2 setores aí que são muito já sensíveis a juros de uma forma geral. Se a gente está falando de uma taxa de juros que tem bastante influência no mercado imobiliário chinês, que já está com fragilidade, ele ia ficar suscetível a qualquer notícia que a gente tivesse, positiva ou negativa, em relação à taxa de juros de referência de 1 e 5 anos. O que aconteceu por lá? As taxas foram mantidas, tanto a de 1 ano quanto a de 5 anos, foram mantidas no patamar que estavam e o mercado acreditava que essas taxas iam cair. Então teve uma frustração do Banco da China e o Banco Popular Chinês. Ele acabou jogando um pouco de areia nas expectativas do mercado em relação às taxas de juros, porque por lá queria justamente que as taxas fossem cortadas para estimular a demanda chinesa, que está com algumas incertezas. Então as incertezas estão rondando aí a demanda e isso fez com que as bolsas fossem para o terreno negativo. Porque se você tem uma taxa, só para vocês entenderem aqui, se você tem uma taxa que tem muito a ver com o setor imobiliário e ela é mantida, ela não é cortada, o que o mercado começa a ter ali de percepção, que essa taxa ela vai pressionar o mercado imobiliário, as pessoas não vão financiar ou não vão ali fazer novas hipotecas, o mercado imobiliário vai continuar frágil, sem contar que o mercado imobiliário também é um indutor aí de crescimento, é um indutor, principalmente para a gente aqui, país exportador de commodities, é um setor importante, importador de commodities também. Então isso fez ali com que se tivesse uma dúvida, uma incerteza, ou aumento dessa incerteza que já estava pairando em relação ao ritmo da economia chinesa. E aí a gente tem, inclusive, ontem o petróleo, ele caiu justamente não só por aquela questão do cessar-fogo está sendo discutida, mas também do lado da demanda, do lado da procura. A gente teve essa questão da China, da desaceleração da China e possivelmente desaceleração da demanda chinesa por commodities, pressionando aí o petróleo ontem. Então a gente tem esse fator, inclusive, pressionando a nossa bolsa hoje, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. O Hang Seng caiu 0,33 aí,
na contramão das bolsas asiáticas por isso. Mas vamos vir para o Brasilzão, né, André? Vamos falar de monitor do PIB. Vamos sim, porque veio na linha do esperado, né, pelo que mostrou o IBCBR, e está mostrando as pesquisas mensais, né? Você teve um crescimento de 1,1% aí no ritmo de atividade econômica no segundo trimestre. A gente já teve um crescimento, se a gente for pegar pelos dados oficiais que já saíram do PIB, o crescimento foi de 0,7% no primeiro trimestre e tem, segundo o monitor do PIB, obviamente não é a medição oficial vai sair nos primeiros dias de setembro, você tem uma alta de 1,1, ou seja, a economia continua acelerando aí nesse momento. Se a gente for pegar a variação mensal do PIB, que é entre maio e junho, você tem uma alta de 1,4%. O que puxou esse PIB aí nesse momento? Puxou justamente o consumo das famílias. As famílias estão consumindo mais, tem mais renda, né? Então elas estão gastando mais com bens, com serviços. Então o consumo das famílias cresceu consideravelmente e você também tem investimento subindo mais, né? A famosa formação bruta de capital fixo. Isso aí, para a gente traduzir, significa PIB futuro, que além de você aumentar o PIB hoje, significa que vai aumentar a produção de bens no futuro. Então, é uma retomada, principalmente da reindustrialização aí brasileira. A gente está vendo a indústria num bom momento. E a gente tem até alguns gráficos para mostrar aqui, né? No qual vamos ver o gráfico que a gente tem aqui. A taxa de variação trimestral do PIB, aí, se a gente for pegar em comparação ao mesmo período do ano anterior, a gente tem um aumento de 2,9% e a gente tem um aumento de 1,1% aí, finalizado aí nesse segundo semestre. Então, a gente teve um crescimento de 1% e 1,1% aí nesse momento, que dá esse crescimento de 2,3% no acumulado em 12 meses, né, Débora? Então, a gente está com um bom momento, o PIB está mostrando uma qualidade muito melhor, porque a gente está dependendo mais das atividades urbanas, que geram mais renda, mais dinamismo na economia, um protagonismo do setor industrial que acredito que quase ninguém acredita, se bem que eu falei lá na época lá da aula, aquela aula inaugural, lá, o mapa da mina do investidor mestre, que talvez a indústria surpreendesse positivamente esse ano, aí, por causa dos dados que estavam vindo. E a indústria está com um fôlego muito bom, está investindo, está formando capital, está fazendo formação bruta de capital fixo, as famílias consumindo mais aí. Então, um cenário econômico muito bom em relação ao PIB, né, que é a parte real da economia, né? Exatamente. E não descolado disso, né, a gente tem esse movimento que acaba refletindo no mercado financeiro. A gente tem aí aquelas matérias que a gente acaba vendo, né, como a da Folha que a gente falou ontem, o crescimento é bom, mas, né, então sempre tem ali uma conjunção mostrando um cenário adverso logo depois, né? Então, mas, contudo, né? Tudo isso, porém. Então, sempre tem um mas ali. Mas esse também, esse resultado aqui do PIB, não só o resultado do PIB, mas aquele resultado do IBCBR, também trazem ali um ambiente mais positivo para as bolsas. Porque se tem ali uma perspectiva que a gente vai ter no futuro mais consumo ou investimento futuro, que é a formação bruta de capital fixo que o André estava falando, então aumento de capacidade produtiva. Se você aumenta a sua capacidade produtiva, o que você está vislumbrando? Que vai ter sim demanda para essa capacidade produtiva no futuro. Então você vai aumentar a capacidade para produzir mais, e aqui a gente está falando de bens que produzem bens normalmente, maquinário, a gente está falando desse tipo de coisa, justamente para aumentar a sua capacidade para o futuro ali, para cumprir uma demanda no futuro. E não à toa, a nossa bolsa também subiu puxada por isso. Porque se a gente tem uma melhor perspectiva de PIB, se a gente tem uma melhor perspectiva também de demanda no futuro que está sendo vislumbrada, isso também vai fazer com que as empresas se valorizem, porque isso também significa no futuro para elas maior lucro. Mas não é o que a mídia hegemônica costuma negociar. Então a gente vai falar um pouquinho agora dessa alta da bolsa. O que puxou essa bolsa para o patamar histórico ontem? A gente acabou batendo um recorde, né? A gente não via esse recorde, como vocês estão vendo aí, desde dezembro de 2023, dia 27 de dezembro, na véspera do meu aniversário, foi o dia que a Bolsa bateu aí o recorde da última vez, tinha chegado ali a 134 mil pontos, 134.193 pontos, mas agora a gente conseguiu superar esse patamar. E eu vou explicar um pouquinho o que corrigiu a Bolsa no primeiro semestre e o que impulsionou a Bolsa aí no segundo semestre, o que está impulsionando a Bolsa no segundo semestre. Então eu vou colocar aqui um gráfico para vocês e eu vou explicar como é que está essa movimentação e como é que se deu isso ao longo do tempo.
e o que tem puxado de fator externo e o que tem puxado também de fator interno a nossa bolsa para cima. Então vamos lá, eu vou colocar aqui no gráfico para vocês. A gente tinha aqui no dia 9 de novembro, que é quando a gente começa a ver aí uma alta da bolsa, então a gente começa a ver esse movimento de alta, a bolsa estava em 118.445, 186 pontos, tá? Que é o que está aqui embaixo. Vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês estão vendo. Vamos lá. Acho que não, então eu vou riscar. Vou ter que riscar, não vai ter jeito. Ah, minha caneta desligou, foi isso. Agora sim, hein? Inimiga da tecnologia. Vamos lá. Agora tá aparecendo, agora sim. Vamos lá. Acho que a gente tinha bolsa aqui no dia 9 de novembro em 118.445 e 86 pontos. A nossa bolsa ela vai escalando até o dia 27 de dezembro, que é quando ela chega nesse patamar recorde que a gente está vendo aqui, de 134.193 pontos. Ela vai subindo na expectativa que os Estados Unidos fossem cortar os juros em março. Então, a primeira, eu sempre conto essa história para vocês, mas é porque faz parte de toda a trajetória da bolsa nesse ano. Então, em março, a gente esperava em dezembro a gente esperava que os juros dos Estados Unidos fossem ser cortados em março. A expectativa inicial era essa. Então, a bolsa subiu com um apetite pelo risco estimulado. Se a gente tem uma expectativa que os juros vão cair nos Estados Unidos, o que acontece com o apetite pelo risco? Ele aumenta. Se a gente espera que os títulos de dívida dos Estados Unidos vão pagar menos, o recurso vai buscar ganho em outro lugar. Então, ele vai buscar ganho ali no mercado emergente, vai buscar ganho na bolsa do mercado emergente, que estava bastante descontado. O que é uma bolsa descontada? Que está ali com o preço abaixo dos níveis históricos, que poderia estar num patamar maior, mas por alguns motivos não estão. Então, o preço está descontado, está com desconto mesmo. Então, o recurso vai buscar ganho nesses mercados, mercado emergente, e o Brasil era um grande alvo desses recursos. Então, a gente tem aqui a alta da nossa bolsa durante o mês de novembro e dezembro, até chegar nos 134 mil pontos aqui. O que acontece? A gente tem alguns ajustes até o final do ano, mas a bolsa ainda termina em patamares altos, acima de 130 mil pontos. Com o andar da carruagem, com aí a bolsa passando, na verdade os meses passando, né, e os indicadores dos Estados Unidos sendo divulgados, a gente começa a ver que os dados por lá ainda estão resilientes, como o mercado gosta de falar. Então, o mercado de trabalho estava forte, estava gerando aí bastante emprego, que o mercado, né, sempre olha ali com possíveis fatores inflacionários, a gente falou disso, a gente está pensando na cabeça do mercado aqui, não na minha. Então, o mercado começa a apontar esses fatores como ali possíveis focos de inflação nos Estados Unidos e que isso dificultaria aquela meta ser atingida, aquela meta de 2% nos Estados Unidos. E aí os cortes de juros começam a ser postergados. Eles saem de março e vão para maio, depois vão para junho, ficam em junho e julho muito brevemente, eu sempre comento isso, e já passam com expectativa de corte de juros lá para setembro. Conforme esses dados foram sendo divulgados e as expectativas de cortes postergadas, a gente vê que a nossa bolsa ela sofre uma correção aqui. Então, a bolsa sofre uma correção até mais ou menos aqui, tá? Esse ponto aqui, essas quedas, aí tem altas e baixas porque ela vai sofrendo correção, daí chega num piso, as pessoas voltam a comprar, ela sobe um pouquinho, mas ela fica num patamar aí orbitando entre os 122 mil e 128 mil pontos. Nesse lugar aqui do gráfico que vocês estão vendo, eu achei melhor circular do que desenhar, porque da última vez que eu desenhei ficou um show de horrores. A gente começa a ter um ajuste um pouco maior aqui, a bolsa volta a subir, ainda nessa quebra de expectativas em relação aos juros dos Estados Unidos. E aí aqui a gente tem o fatídico, que eu sempre gosto de falar, dia 9 de maio, né? Que a gente tem a gente tem a bolsa aqui, na verdade aqui é dia 8, tá? No ponto que está em amarelinho aqui. A gente tem a bolsa no patamar que estava até perto aí dos 128 mil pontos. Ela sofre correção porque no dia 9 de maio a gente tem aquele racha do Copom, e a gente tem aquelas discordâncias em relação ao ritmo de corte aí da nossa taxa Selic. O mercado fica muito preocupado, começa a falar em risco fiscal, começa a apostar contra o Brasil, inclusive, começa a vender bolsa, comprar dólar. Quando o mercado começa a vender bolsa e comprar dólar, quer dizer que ele não está acreditando na nossa economia. E muito disso vem dessas desconfianças em relação à próxima direção do Copom, a próxima presidência do Copom, que o nome mais cotado aí é do Gabriel Galípolo. Então, com toda a desconfiança, porque ele votou com a turma mais nova, com a parte do colegiado mais nova aí da última indicação, ele votou pelo corte de 0,5 ponto percentual,
as pessoas começaram a achar que ele não teria capacidade ou competência para controlar a inflação aqui no Brasil, começam a pintar um cenário super negativo, como falei, vender bolsa e comprar dólar, e a nossa bolsa sofre todo esse ajuste aqui, cai lá para perto dos 117 mil pontos, atingindo quase um fundo de poço aqui, né, que a gente chama de piso. O piso foi furado várias vezes, ele foi furado aqui, mas aí ele tem essa trajetória bem descendente aqui e chega perto dos 117 mil pontos. O que acontece? A gente começa a ter a expectativa de que os juros dos Estados Unidos vão sim ser cortados em setembro, agora com mais probabilidade, com dados reforçando isso, com a inflação caminhando lentamente para a meta de 2%, isso de fatores externos. A gente começa a ter esse cenário externo um pouco mais otimista para o apetite pelo risco aqui no Brasil. Mas o que acontece junto a isso? A gente tem reunião do Copom também, o Copom começa a decidir por unanimidade, então aquela dissonância, aquela racha que a gente tinha visto já não acontece mais, e aí a gente começa a ter essa unanimidade do Copom em relação às suas decisões, inclusive deixando em aberto a possibilidade de aumentar juros. Então a nossa bolsa, todo aquele risco que estava aparecendo, aquele dólar que foi lá para as alturas, justamente com o mercado comprando dólar, apostando realmente contra a nossa moeda, colocando ali as falas do presidente Lula, que estavam ali mexendo com a moeda, então desacreditando realmente do Brasil, a gente vê esse movimento ascendente de novo, quando tudo isso... Opa! E aí foi... Vamos lá, voltou. Aí a gente vê esse movimento ascendente aqui. Então a gente começa a ver a volta da expectativa positiva para o Brasil. Junto a isso, dados positivos de indústria, dados positivos do nosso PIB, a gente começa a ver essa ascensão. Tem um pequeno ajuste aqui e aí a gente dá um salto, né? Aqui esse último mês aqui de agosto, a gente já zerou inclusive as perdas do ano, que estavam acumuladas desde o início do ano. Então a gente começa a ver aqui esse salto que leva a nossa bolsa para a máxima histórica, batendo inclusive aqui os 134 mil pontos. Então a gente vai para 135,777. E o que aconteceu ontem que favoreceu esse apetite pelo risco e o que vem acontecendo aqui? Primeiro, esse alinhamento do Copom aos interesses do mercado financeiro, principalmente falando em aumentar juros. Se o mercado estava vendo risco fiscal por algum motivo, por gastos, porque o mercado adora falar risco fiscal como se fosse ali uma questão de não tenho desculpa, então vou falar que tem risco fiscal. Gastou muito, vai gerar risco fiscal. Tem uma questão que não me agradou, vai gerar risco fiscal. O Copom está divergindo do presidente, vai gerar risco. Então, tudo isso fez com que o mercado começasse a falar que ele precisava ganhar mais nos títulos de dívida aqui do nosso governo, porque o país, né, que a gente está falando de risco, o país estava oferecendo mais risco. A partir daqui, isso começa a ser mitigado, porque o Copom começa a agir de acordo com os interesses do mercado financeiro. E essa última pontinha aqui, ó, quase não dá para ver no gráfico, mas que dá uma boa esticada, é justamente quando o Gabriel Galípolo, que é o próximo, mais cotado, né, na verdade, para ser o próximo presidente do Banco Central, começa a se alinhar cada vez mais ao mercado financeiro. E ontem ele deu ali algumas declarações e falou que, inclusive, não tem ali nunca sofreu pressões do presidente Lula para tomar nenhuma decisão, e que eles têm ali uma sintonia. O mercado adorou, o mercado ficou muito feliz com essa declaração do Gabriel Galípolo, que ele até falou, tem uma matéria, eu ia colocar aqui para vocês, mas eu não consegui uma boa imagem, mas que ele fala que o Copom, a próxima reunião do Copom e o aumento está em aberto, então tudo pode acontecer, inclusive aumentando a taxa de juros. O mercado adorou e inclusive gostou muito aí que ele falou que ele está alinhado, que ele e o presidente Lula nunca tiveram nenhuma discordância. E aí a nossa bolsa sobe porque parece que magicamente quando se fala em aumento da taxa Selic, todos os riscos diminuem. Claro que aqui a gente tem os fatores externos que eu já expliquei, tem esses fatores também de demanda, né, de maior possibilidade de demanda, que possivelmente vão aumentar lucro, mas aqui o que eu queria falar para vocês, gente, no mercado financeiro tem uma expressão, eu não gosto muito, mas eu acho que ela explica bem a questão. Muita gente falou, né, quando a bolsa começou a cair aqui, né, chegou nesse fundo de poço, aqui nesse piso, começou a falar, faz o L, é porque o Lula está falando muita besteira. Na verdade, gente, o mercado ele não quer saber quem está muito no poder, ele não quer saber se é pato ou ganso, ele quer que bote o ovo, entendeu? Ele quer ali que tenha lucro, ele quer ver o que vai dar lucro para mim. Onde eu vou poder ganhar? Isso vai melhorar a minha possibilidade de lucro no futuro? Porque o mercado opera nessa lógica. Opera na lógica do lucro, né? Do que vai maximizar meu lucro. Então, não importa quem está muito no poder, desde que
tem ali um alinhamento com seus objetivos. Não importa se é o Gabriel Galípolo que vai estar na presidência do Banco Central, desde que ele não comece a falar, né, que vai cortar juros contra a vontade do mercado. Se ele começar a se alinhar à vontade do mercado, tá tudo bem, pode ser o Gabriel Galípolo. Que eles não querem ali, né, porque eles estavam com uma desconfiança como se ele fosse fazer uma grande besteira. E a gente sabe que o Gabriel Galípolo não é assim, mas o mercado começa a pintar esses cenários. Então, a partir do momento que ele começou a se alinhar um pouco mais ali ao discurso, até do mercado financeiro, a gente começa a ver que magicamente aí, gente, eu tenho muita dificuldade com esse tablet, porque ele escorrega, a gente começa a ver magicamente esse risco sumindo e esse apetite pelo risco voltando aqui no nosso país também. Então, em resumo, falei bastante, mas eu expliquei aí boa parte da movimentação do Ibovespa nesse ano e o que jogou essa alta para cima. Débora, eu sei que a gente está animado com a Bolsa, aí, porque parece que até o mercado quer que a Bolsa vai subir essa semana, a gente vai ter que falar isso outro dia e também vai ter que fazer a abertura outro dia, porque a gente já está estourando nosso limite de tempo, mas ainda dá tempo da gente chamar vocês aí para a aula que vai acontecer no dia 27. Dia 27 é o Fracasso Neoliberal, com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Eu já vi muita palestra do Bresser aí em congresso, em simpósios aí, figurinha carimbada aí, sempre chamados, muito renomado, né? Foi ministro da Fazenda, um dos grandes intelectuais aí da economia brasileira, tem contextos obrigatórios aí em toda a cadeira aí de economia que a gente acaba lendo. Então, gente, é imperdível. Vai ter uma aula maravilhosa, né? Vai ser o lançamento, inclusive, do livro dele aí, Os Segredos do Modelo que Promete Riqueza e Distribui Injustiça. Então vai ser muito bom essa terça-feira, dia 27/8, às 8 horas da noite. Se inscreve aqui, clmercado.com.br, se inscreve aí pela gente, até porque a gente vai falar de economia e não tem lugar melhor para você aprender e se aprofundar em economia do que com uma aula dessa aí que vai ser maravilhosa. Então, aí clmercado.com.br. Quando chegar a hora, o sininho lá do YouTube vai tocar para vocês, vocês não vão perder, vai lembrar vocês. Aí, gente, é imperdível essa aula. Corre que tem uma semana aí, então já se inscreve para não esquecer, para não deixar nada aí pendente. Pendente ficou aí mesmo o meu termômetro da Bolsa, mas já adianto, o mercado está bem otimista para a Bolsa essa semana também. E eu vi aqui no chat, antes de passar para o rolê, as pessoas falando, Débora, dito tudo isso, investir em quê? Né? Aí vocês também podem assistir o Investidor Mestre, mas a gente tem aí até um convite para vocês. Há muito tempo eu tento emplacar as dúvidas de vocês. Então, durante essa semana, deixem dúvidas no chat, não tenham vergonha, podem deixar aí dúvidas, que quem sabe a gente não reserva um cantinho para responder as dúvidas aí num quase momento Investidor Mestre. E agora sim, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, estão em excelente companhia com o Guga Noblar e o William De Luca, e a gente volta amanhã trazendo os principais pontos aí do dia. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tá a fim de ter uma aula com um ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.